Olá, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do podcast da Unique com a Ilka Faruque. Primeiro, começar por agradecer-vos pelo alcance que nós estamos a ter no Instagram. Nós estamos a ter muitos views, muitos comentários. Ficamos super felizes que vocês estejam a identificar-se com aquilo que nós estamos a trazer hoje. Nós adoramos muito, muito, muito obrigada de coração. Estamos aqui mais uma vez na Unique, que é o nosso estúdio. Vocês já estão habituados a este cenário maravilhoso de sapatos e da I Am Unique. Este mês estamos a trazer um episódio especial. São todos especiais, mas este é uma causa um bocadinho mais importante do que todas as outras que nós já aqui abordamos. É mês de outubro, nós não podemos deixar de fazer um episódio alusivo ao Outubro Rosa. Então trouxemos aqui duas convidadas especialíssimas, que é a doutora Eliane Monteiro, que é patologista, Olá. E a Edith Dimen, que é vencedora do cancro de mama. Olá, obrigada doutora, obrigada Edith, obrigada por aceitarem o nosso convite, pela vossa simpatia, conversamos muito, vocês são unique. Eu queria começar por pedir por apresentarem-se. Começamos pela Edith. Quem é Edith? Olá, eu chamo-me Edith Dimen, sou uma paciente quase que vencedora do cancro de mama. Sou mãe de 3 meninas. Que estão aqui, 2 estão aqui, uma ficou em casa. Sou trabalhadora, sou irmã, sou prima, amiga. É. Obrigada, Edith. Sou Meninas ativista social. Ativista também. social, sim. Esta parte nós vamos falar mais à frente, porque a Edith estava a dizer que ela acabou sendo autoridade nesta área, muita gente liga para conversar sobre o assunto. Exato. Meninas, querem aparecer para dar um olá? Não, elas não querem aparecer. Pronto, doutora Eliane, queria pedir para se apresentar. Olá a todos, eu sou Eliane Monteiro, sou médica, formada aqui no nosso país. Depois decidi abraçar a minha especialidade, que é na área de diagnóstico. Eu sou especialista em anatomia patológica e trabalho de forma íntima ligada a esta área do cancro, porque na verdade o nosso dia a dia é lidar com estas situações em termos de diagnóstico de tumores benignos e malignos. Então, pronto. Ok. Obrigada mais uma vez pela vossa presença. Aproveitar também a agradecer a Madina, que foi ela que me deu o contacto destas 2 mulheres maravilhosas. Eu disse, Madina, eu sei que tu vais me ajudar, eu preciso do contacto de uma vencedora e de uma médica. E ela passou-me os vossos números. Obrigada. Então, bem, nós trouxemos as duas aqui porque nós queríamos mostrar um bocadinho dos 2 lados, não é? Do lado de quem passou pelo assunto e do lado de quem acompanha. Então, Edith, queria começar por ti. Como é que foi em termos de diagnóstico? Se tu já fazias autoexames antes, como é que tu descobriste? Como é que foi o início? Eu de princípio nunca tinha feito nenhum diagnóstico. Ok. Numa dessas vezes estava a tomar banho, apalpei o seio, senti algo, só que não levei assim em conta, achei que fosse algo passageiro. Porque como acabava de amamentar, pensei que ainda tivessem alguns nódulos lá da mama, do leite, não sei o quê. Mas depois do primeiro toque, acho que fiquei mais que 6 meses sem procurar nenhuma assistência. E ia palpando uma vez a outra e via que realmente o nódulo estava lá. Ok. Depois comecei já a ficar preocupada. Se não estou no meu período fértil, já não estou a amamentar, o que será? Mas também como não se falava do assunto, praticamente aquilo era uma novidade. Mas depois, com o vagar, fui apalpando e achei mesmo que havia uma necessidade de me dirigir a um centro de saúde para procurar um médico, alguém especialista para poder me ajudar ou tirar a minha dúvida, porque aquilo ficava na cabeça, batia-me a cabeça, mas depois ganhei coragem e fui ao hospital. Marquei uma consulta de ginecologia, lembro-me, porque não sabia por onde começar. Isso. Mas ocorreu-me que eu devia ir ao ginecologista. Foi a coisa que me fez logo a priori ir ao ginecologista. Então, marquei uma consulta com o ginecologista e fui atendida.
Fiquei lá com a médica, conversamos um bocadinho e ela quis saber o que é que vens cá fazer. Eu disse, de especial nada, mas sinto algo na minha mama e há muito tempo que eu não venho a uma consulta de ginecologia. Então, eu queria fazer um check. Ela até admirou-se. Uau, é raro alguém aparecer a dizer que quer fazer um check assim do nada. Então, vamos a isto. Lá fez várias perguntas, queria saber como é que era o meu ciclo menstrual, aquelas coisas todas de mulher. Então, fui respondendo e foi quando eu depois abordei ela a questão pela qual fez-me ir à consulta, que era o nódulo que eu estava a sentir na mama. Ela até estranhou, disse, sente algo? Eu disse, sim, sinto. Então, ela pediu para eu me deitar, deitei-me, apalpou-me, fez-me um autoexame e realmente ela viu que estava lá alguma coisa. Tudo bem, depois marcou uma pilha de exames para poder fazer, porque ela disse, pode ser uma coisa passageira, mas para dissipar todas as dúvidas, vou te dar estes exames, tu vais fazer os exames, depois vamos ver o que é. Então foi o que eu fiz. Fiz aqueles exames, fiz a primeira biópsia, que foi a punção pela agulha. E o resultado para ela disse que o resultado para ela não era tão convincente. Então voltamos a repetir mais um. Não, quando fizemos o exame da agulha, mesmo os médicos da anatomia tiveram uma dúvida, porque o meu nódulo era... Aquilo parecia um berlinde. Tu pegavas e ele fugia. Ok. Pegavas e ele fugia. Não ficava fixo numa região onde que fosse fácil para fazer a colheita. Picaram tanto que eu até disse, não, será que isto é assim mesmo? Será que é normal? Então, fomos fazendo essa biópsia, ela depois disse, não estou feliz. Vamos fazer mais uma. Fiz outra também, voltei a fazer de novo com agulha, mas também ela disse que não estava feliz com o resultado. Então pediu que eu fosse ter com um cirurgião, já para fazer uma biópsia cirúrgica, que consistia em remover uma parte da massa naquela região onde eu dizia que sentia o nódulo, para levar de novo ao laboratório. Nisto fizemos a cirurgia, né? A cirurgia para tirar a massa, para levar já para o laboratório de novo. Levamos o resultado, um mês depois voltou o resultado, né? Tive a resposta do exame. Quando ela abriu, disse, uau, é isto mesmo. Quando ela disse, uau, é isto mesmo, eu olhei para ela. É isto mas mesmo. isto mesmo o quê? É isto mesmo. Ela está com cancro. Cancro? Aquilo deu-me um balde, um branco. Eu só ouvia falar de cancro, mas o que era receber uma resposta desta vindo de alguém para ti? Então, tentei gerir a situação. Fiquei meio gelada no momento, mas depois ela foi conversando comigo, tentou acalmar-me, foi me explicando como é que teria que ser a coisa. A partir daquele diagnóstico, o que é que eu tinha que começar a fazer? Ela foi explicando, foi dizendo as coisas e mandou-me de volta para a consulta de cirurgia. Fui ter com o cirurgião atendeu-me, conversou comigo também, explicou-me o que é que ia acontecer e transferiu-me para... Deu-me uma guia de transferência para ir à consulta da oncologia. Sim. Porque disse que naquele momento ele, como cirurgião, não podia fazer nada. Então, que eu tinha que fazer pelo menos um tratamento lá na oncologia, depois é que ia voltar para a cirurgia. Ok. Então, fui à oncologia, apresentei a guia, o médico da oncologia recebeu-me e explicou-me também o que era, o que tinha que ser, o que eu ia fazer. Voltamos de novo a fazer uma pilha de exames para determinar exatamente qual seria
qual seria o tratamento que eu tinha que fazer. Se fazia a primeira cirurgia, depois fazia a quimioterapia. Mas ele depois explicou que eu tinha que fazer a quimioterapia para ver se as células se concentravam num único local, para que não se expandissem para as outras regiões. Então tínhamos que fazer a quimio para queimar as células possíveis, para não emigrarem. Então explicou-me o que era a quimioterapia, porque eu nunca tinha ouvido falar, nem sabia, nem imaginava o que era uma quimioterapia. Ele explicou-me que é um soro, como um outro soro, só que este já é específico para esta situação. Tu vais levar o soro, podes ter reações contrárias, podes não ter. O que acontece, o que não acontece quando estás a fazer a quimioterapia, a queda de cabelo, outros aspectos que vão surgindo. Foi difícil digerir isso tudo. Imagino. Comecei a processar. Eu disse a ele, não. Eu posso pedir mais uma segunda opinião. Ele disse, estás à vontade, mas estamos a levar tempo. Quanto mais tempo a gente leva, a situação pode se agravar. Eu disse, está bem, eu peço 1 mês para uma segunda opinião. Se a outra opinião for igual a esta, eu volto. Ele disse, não tem problema. Dispensou-me. Fui a ficar de surdo. Ela também fiz aquela pilha de exames todas. Ele até disse, quando tiveres os resultados, podes partilhar comigo. Assim nós comparamos os 2 resultados para depois ver o que é que vai dar. Fui, por acaso trouxe os resultados para cá. Ele observou, viu que não tinha muita diferença naquilo que tinha como os resultados que nós tivemos daqui do Hospital Central. Então disse, já te decidiste? Eu disse ainda. Ela dizia, estás a levar tempo, as coisas vão se agravar. Esse doutor ainda estou-me a preparar. Mas o que te fez não te decidir logo, Edith? Eu não sabia o que ia acontecer se eu decidisse começar o tratamento. Sim. Então, eu acho que precisava de um tempo para digerir aquela informação. Sim. Depois tomar uma medida. Então, depois de ter feito essa segunda opinião, ainda fui fazer uma terceira. Fui fazer uma terceira. Feita a terceira, eu disse, não. Se tudo dá o mesmo, então vamos fazer. Vamos lá começar. Então, foi assim. Depois da terceira opinião, voltei, sentei com o médico. Eu disse, já estou pronta. Podemos começar. Começamos de onde? Foi quando ele explicou. Vais ter que fazer 8 sessões de quimioterapia. Podes fazer todas as 8 sessões, depois fizemos a cirurgia, ou também podes fazer 4 sessões, no meio da 4ª fazes a cirurgia, depois voltas a fazer as restantes 4. Eu disse, está bem. Vamos começar. Então, marcou o dia para começar. Vamos chegar em casa a dizer que a mãe está doente, precisa de fazer tratamentos e que vai acontecer isto e aquilo. Nesse tempo todo, tu não chegaste a partilhar com ninguém? Com as miúdas, nas primeiras consultas que eu tive, não. Não. Eu só chegava a casa, chorava. Levantava, ia ao hospital, voltava, chorava. Mas depois eu disse, não, como é que vai terminar esse choro? Alguém tem que saber. Porque se dizem que as reações de quimioterapia são estas, não dá para esconder. Se me acontece alguma coisa, eu vou explicar o que é. Porque tu consideraste esconder, fazer em segredo. Sim, pensei que fazendo assim, ninguém sofria. Sofreria eu só e não as pessoas que estivessem ao meu redor. Sim. Mas não foi possível. Procurei uma amiga, falei com ela, expliquei, não sei o quê. Ela disse, e agora? Isto aqui não se esconde. Nós temos que informar a família para estar a par. Talvez vai ajudar a fazer o acompanhamento, vai levar ao hospital, não sei o quê. Então pronto, foi assim que eu depois falei com meu irmão, falei com meu pai. Depois acabei falando com a minha filha mais velha, porque ela já sentia um movimento estranho aqui. A mãe sempre sai, quando volta, tranca-se no quarto. Mãe sempre sai, quando volta, tranca-se no quarto. Mas depois acabei abrindo-me com ela.
As outras duas ainda eram mais pequeninas. Então ela, como já era mais crescidinha, acabei falando com ela. Então expliquei-lhe o que estava a acontecer. Então ela entendeu. Então disse, mãe, força, vamos fazer, vamos ver o que vai dar. Bom. Então foi assim. Começamos a fazer as sessões de quimioterapia. Quando fui fazer a primeira sessão, quase que não parecia nada. Voltei para casa toda feliz. Eu disse, Afinal é só isto. Eu disse, afinal é só isto. É só chegar lá, dar o braço, põe o soro, fica ali, termina o soro, sai, vais para casa. Quase que não aconteceu nada. Eu fazia as minhas sessões de 21 em 21 dias. Porque há quem faz de segunda a sexta, mas eu fazia de 21 em 21 dias. Então fiz a primeira, fui ao serviço normalmente, como se nada tivesse acontecido. Mas eu nisso já tinha advertido lá no serviço que eu estaria a fazer esse tratamento e que, se fosse necessário, ia precisar de um tempo para ficar em casa, para poder para repousar, né? Sim. Depois do tratamento. E eles entenderam e deram-me essa liberdade que, no caso de eu não estar mais a sentir bem, podia ficar em casa. Naquela semana podia não vir e não sei o quê. Então, dito e feito. Quando vou fazer a segunda sessão, é quando as coisas já começam a vir já. Fiz a segunda sessão, chego em casa, na mesma noite comecei a passar mal, umas dores de estômago que eu nem entendia o que era, umas náuseas, mas não chegava a vomitar, mas muitos vomitam, tem aftas, tem não sei o quê, mas eu tinha aquela tendência, mas não chegava a coisa, mas o estômago embrulhava de uma forma que era mesmo um martírio, que acabava mesmo indo parar no banco de socorros porque eu já não estava a perceber o que era aquilo. Então, quando chegava lá, explicava ao médico que me atendeu lá, eu estou no processo de quimioterapia, então ele já sabia o que fazer comigo. Então, dava-me qualquer coisa, dizia, já pode ir para casa. Ok, não, era mais para aliviar os sintomas. Sim, então se achares que não está a melhorar, só podes voltar para a oncologia. Talvez eles lá vão saber o que fazer. Ok. Então lá ficava 2, 3 dias com essas reações, mas depois passava. Passava, voltava à minha normalidade, a minha rotina diária continuava a mesma, mas as crises sempre surgiam depois de fazer a quimioterapia. Então, passando aquela fase, depois tu continuavas. Não tive falta de apetite, porque outros até têm falta de apetite. Eu comia, não comia tudo aquilo que eu queria, mas alguma coisa que me desse vontade para comer, naquele momento eu tinha que comer. Ok. Tinha que comer. Então, fui reduzindo algumas coisas que aconselharam a cortar, como açúcares, gorduras, coisas desse gênero. Ter que consumir muita água, dormir o suficiente. Isso aí é o que eu tinha. Sono demais que não acabava. Eu podia dormir todo dia e não sentir necessidade de levantar da cama. Ficava mesmo deitada. Se levantava era para tomar banho, comer qualquer coisa, mas se desse para dormir, ficava todo dia a dormir. E não sentia a diferença. E sempre que acordava, tinha mais sono. Ok. Até eu cheguei a perguntar à médica se aquilo era normal. Ela disse que em alguns pacientes dá essa reação. Ok. De sonolência. Tu ficas ali com sono, não é nenhum problema. Se estás com sono, queres dormir, dorme. Não é problema. Então, pronto, fizemos essas 4 sessões. Quando fiz a quarta sessão, a segunda sessão, 2 semanas depois, começa a cair meu cabelo. Caiu meu cabelo como? Eu não me apercebi que estava a cair. Acho que talvez deu algum sinal e coisa. E eu estava a pentear, de repente vejo o pente a voltar, ele todo cheio de cabelo. Com cabelo. Eu disse, não, talvez as tranças que eu fiz criaram nós, então estou a pentear, os nós estão a ficar ali no pente. Saí. Dia seguinte, durante a noite fiz umas tranças, fui dormir. Quando levanto de manhã, quero desfazer as tranças, a trança sai toda. Ai, meu Deus. Fica na mão. Nisto, minha filha mais velha estava ao lado de mim. Ela viu-me a olhar para aquilo. Eu disse,
isto é cabelo? Ela só disse, não é nada, mãe. Isso passa, acho que amaraste muito a trança que acabou ficando na mão, mas ela percebeu que eu fiquei preocupada, porque o médico já havia dito que o cabelo cai, então pode não cair logo no início, mas em algum momento o cabelo vai cair. Então, o terceiro dia, eu disse, isto já não é normal. Ela disse para mim, mãe, cabelo não é nada, tu podes cortar e ele vai nascer. Eu disse, tá bem. Então, agora como é que fazemos? Porque já estou com a cabeça com uns buraquinhos ali, porque o cabelo ia saindo, cada vez que eu fizesse uma trança, ficava mesmo aquele quadradinho da trança e o cabelo saía naquela região. Eu disse, só posso ir cortar. Ela, não precisa, mãe. Eu disse, não, assim não tem como. Que idade é que ela tinha? Nessa altura, acho que devia ter 16, 17. Ok. Sim, por aí. Então, pronto. Ela disse, então só podemos ir ao barbeiro. Chegou no barbeiro, o moço que atendeu-me, ele disse, vem tirar o cabelo. Ele olhou para mim e disse, aqui neste salão nós não aceitamos cortar cabelos às senhoras. Podemos fazer qualquer coisa para disfarçar essas coisas, mas cortar o cabelo nós não cortamos. Eu disse, mas por que eu preciso? Ele disse, não. Pões uma peruca, faz qualquer coisa. Eu disse, não, mas como vou pôr peruca assim? Disse, sim, podes pôr e continuas a andar normalmente. Eu disse, não, eu preciso tirar esse cabelo. Ele disse, sim, só pode ir para outro sítio, porque aqui nós não vamos te cortar. Aquilo parecia uma piada, eu fartei-me de rir, mas depois eu saí, fui para casa, dormi, mas dia seguinte eu disse, não, eu vou a outro barbeiro, esse barbeiro vai ter que me cortar. Vai ter que me cortar. Então, pronto, fui a outro barbeiro e ele também teve uma reação igual ao primeiro, mas depois eu disse, não, eu daqui hoje não saio sem me tirar o cabelo. Aí ele lá pegou a máquina, cortou-me o cabelo e cheguei em casa. As meninas, uau, mãe, estás com um aspecto diferente. Estás com um aspecto diferente. Eu disse, ficou bem. Sim, estás bonita. Então pronto. Fiquei assim, sem cabelo. Não punha nem peruca, nem lenço, nem nada. Porque qualquer coisa que eu pusesse na cabeça ficava com uma irritação qualquer. Então preferia mesmo andar assim. Então quando fiz a terceira sessão de quimioterapia, tive umas reações alérgicas, não sei a quê. Então criou-me umas manchas aqui na mão. Então, quando fui ter com o médico, ele disse, talvez a quimio que foi feita para hoje não te caiu bem. Então, já fizeste 4 sessões, então já podemos fazer a cirurgia. Mas o doutor disse que tínhamos que fazer 8. Ele disse, não, eu também expliquei, podemos fazer 8, mas também podemos fazer 4, depois vais continuar com as outras restantes. Eu disse, tá bem. Eu disse, e agora? Ele, agora tens que voltar para a cirurgia. Eu disse, para a cirurgia? Ele, sim. É lá na cirurgia que vais ter que fazer a cirurgia da remoção da mama. Eu disse, mas doutor, se já fizemos 4, será que as células cancerígenas não desapareceram? Ele disse, podem ter desaparecido, mas não é garantia. Então tens que voltar à cirurgia, o médico lá vai te dizer o que é que tens que fazer. Voltei de novo para lá. O médico disse, já estás de volta? Agora é minha vez. Agora é minha vez. Nós vamos tirar essa mama. Vamos tirar essa mama? Como assim, doutor? A mama é minha, ela vai ficar aqui. Ele tem esse hábito de brincar com as senhoras, a dizer que as mamas lhe pertencem. Então, eu tinha que deixar a minha lá porque já não fazia parte de mim. Sim. Então, ele explicou. É uma coisa rápida, não leva assim tanto tempo. E vais ficar bem. Eu disse, será que eu vou ficar bem? Eu estou com uma mama. Como é que eu vou viver daqui para frente só com uma mama? Ele disse, isso não é nada. Tu vais te habituar? Eu disse, tá bem. O que é necessário? Ele disse, tinha que fazer de novo alguns exames, fiz alguns exames e ele marcou
a cirurgia. Mas antes de fazer a cirurgia, tu tens que trazer o seu parceiro. Eu te trazer o meu parceiro. Se esses dias vem sozinha. Ele, não, essa decisão não pode ser só tua. Ele também tem que dar a opinião dele. Uau. Tá bem. Então marcou uma sessão de família, fomos. Chegou lá, ele explicou a ele o que ia acontecer, que ele ia fazer a cirurgia, que ia tirar a mama toda, para o meu bem. Agora, eu tinha que escolher se queria a estética ou se queria a saúde. Isso tudo só dependia de mim. Então, ele não podia interferir. Se eu dissesse que queria ficar com a mama, assim como está, podia ficar, mas ele não garantia que ainda ia me vir depois de um tempo. Porque podia não aguentar, ou aquilo podia alastrar-se, ou qualquer coisa podia acontecer no meio daquilo tudo. Então perguntou ao meu parceiro o que ele achava, não sei o quê. E ele disse, não, minha mulher não pode tirar a mama. Como vai ficar sem uma mama? Olhei para aquilo gelou-me, eu disse, e agora? Porque tu já querias, tu já estavas de acordo. Sim, eu já estava preparada. Okay. Já estava preparada para fazer. Porque de certa forma aquilo já era um alívio para ti. Sim. Se o médico disse tirando seria uma solução para os meus problemas, vamos tirar. Pois. Ele disse não há outra solução a não ser a remoção. O médico disse não. Então olhou para mim e disse, a decisão final é sua. Se ele acha que não, e tu também achas que não, eu não posso fazer nada. Pois. Vão para casa, vão refletir, ou decidem aqui e marcamos a data da cirurgia, para vir fazer a cirurgia. Então eu disse, não, doutora, se nós já conversamos, eu já decidi que quero, será que a opinião dele conta? Ele disse, a única pessoa que tem que decidir o que é que nós temos que fazer aqui és tu. Eu disse, então se a decisão é minha, então vamos tirar. Ele olhou. Se não há outra alternativa, se é para tirar, vamos tirar. Então lá, depois marcou-se a data da cirurgia. Fomos fazer a cirurgia. Tiramos a mama toda. Primeiro o gelo da sala. Eu cheguei naquela sala, eu disse, será que eu vou sair daqui? Eu nunca havia entrado numa sala de cirurgia. Nem tinha ideias como é que aquilo era. Sim. Quando cheguei lá, senti um gelo dentro de mim. Eu disse, será que eu vou sair daqui? Dentro de mim, não falei assim ao alto, mas dentro de mim eu disse, estou a entrar. Será que eu vou sair? Volto? Mas eu disse, não, eu hei de entrar e hei de sair. Como não sei, mas eu vou lá. Então pronto, fiz a cirurgia, terminou, só sei que me dei conta, já estava de volta no quarto, como saí de lá, como fui parar no quarto. Mas tens noção, Edith, de quanto tempo é que durou? Estaria a mentir, não faço ideia. Okay, não faço ideia. Só sei que foi um apagão. Foste e voltaste. Sim, fui. Foi um apagão total. Só sei que fui a andar e voltei acompanhada. Sim. Só senti-me que já estava lá. De repente, quando a anestesia começou a diminuir, sinto um aperto aqui assim. O que será? Será que me amarraram qualquer coisa para eu não fugir? Mas depois fui ver que realmente já tinham feito a cirurgia. Estava ali rodeada de pessoas. Outras que eu olhava, não estava a ver quem era, mas sabia que era alguém conhecida. Se estava ali é porque estava ali por alguma razão. Fiquei tonta por um tempo. Mas depois, dia seguinte, já estava ali a conversar e tudo. E a ficha já tinha caído, que realmente a cirurgia já foi feita. Uhum. Tinha um dreno e quando me apercebi que aconteceu alguma coisa. Então o dreno é que me despertou que realmente a cirurgia já tinha acontecido. Então fiz a cirurgia. Fiquei acho que uns 5 dias internada. Depois saí e fui para casa. Então, eu vou querer saber daqui a pouco como é que foi daí para frente, mas antes queria saber com a doutora Eliane. Doutora, ela mencionou que ela nunca tinha feito o exame antes. Eu acho que isso é bastante comum. Estávamos a conversar agora no off, falamos ao telefone, falamos aqui antes de começar, que o Outubro Rosa, de certa forma, acaba sendo um bocadinho mais comercial
e não chegamos a efetivar o objetivo da campanha, que é fazer mesmo o autoexame. Aliás, fazemos o exame no geral. Doutora, como é que se faz o autoexame? Doutora, tem como mostrar? Certo, posso explicar, mas antes disso eu queria comentar sobre esse aspecto que falou. De facto, nós temos, acho que, interiorizar que não é só o outubro. O outubro é o mês que foi escolhido para nós falarmos mais do assunto, falarmos mais do tema, fazemos as marchas, fazemos as campanhas para lembrar-nos de que existe esta doença, mas esta doença existe o ano todo, então nós temos que falar dela sempre, porque nós nem sabemos em que momento ela vai aparecer. Então, portanto, é uma chamada de atenção no mês de outubro que nós fazemos, mas que deve ser lembrado o tempo todo. Então, concordo sim quando diz que por vezes, né, falamos muito, mas depois passou outubro e pronto, esquecemos-nos. Então, é este apelo que devemos sempre sim falar do cancro, em particular do cancro da mama. Quanto ao autoexame, não é? O autoexame, portanto, é um exame que é aconselhado a fazer, portanto, é um exame que é feito por nós mesmos. Auto é por nós mesmos. Isso. E é um exame que não exclui a nossa ida à unidade sanitária, mas pode nos alertar de uma forma mais precoce ou cedo, mais inicial, de que algo não está bem no nosso corpo. O autoexame permite-nos conhecermos. Também falávamos em algum momento que há mulheres que nunca se olharam como deve ser, né? Sim, falamos não disso, se conhecem, não conhecem o seu corpo. Não é? Da mesma forma que as mulheres sabem que não, eu tenho uma mama que é ligeiramente maior que a outra. Há uma assimetria, não é exatamente igual. Eu tenho um mamilo que é um pouco mais para dentro, é invertido, não é? Então, porque se olham, porque se conhecem. Então, o autoexame, o objetivo principal é este, é nós nos conhecermos. E aí, quando há uma alteração, nós já conseguimos ver, conseguimos notar que algo não está bem. A nota Edith falava, né, no seu testemunho, que pronto, notou a presença de algo, mas pronto, depois associou a gravidez, que tinha acabado de amamentar, sim. Tanto, e de facto algumas alterações ocorrem, mas quando isto ocorre, devemos de imediato procurar assistência e para que nos digam com certeza que não é nada de grave, não é? Sim, porque eu acho que é muito comum, né, doutora, nós fazermos autodiagnósticos. Nós somos especialistas nisso. Se não somos nós, é o Google. A gente vai logo, depois já não é normal, não é nada. É normal. Sim, e por vezes também é aquele nosso medo. Sim. Nós descobrimos algo, mas temos receio, temos medo de aproximar. Sim. Mas tem que ficar claro que quanto mais cedo nós soubermos o que é, melhor é para nós, porque mais cedo nós vamos tratar. Mas sempre há este receio, sim. Né? Então, o autoexame, como eu dizia, nós fazemos a nós mesmos. Geralmente está aconselhado a todas as mulheres, tanto as mulheres que ainda estão, tanto que vêem o seu período menstrual, não é? Como também as mulheres que já estão na menopausa. Ok. Então, a todas as mulheres que já estão na sua fase adulta, acima dos 20 anos, devem fazer o autoexame. E para as mulheres que ainda vêm a sua menstruação, não é aconselhável que elas façam naquele período menstrual, porque nós sabemos como é que é aquela fase da mulher. Alterações hormonais, algumas mulheres têm dor, algumas notam um inchaço na mama. Então, se palparmos, algumas podem sentir algum nódulo. Que é só naquele Exato, que é naquele período. Então, não é aconselhável que seja naquela semana ou naquele período. Então, o que é dito é que uma semana depois de terminar o período, deve-se fazer o autoexame. Então, para as mulheres que estão a ver a menstruação, fazem o autoexame. Para as mulheres que já estão na menopausa, portanto, não vêem a menstruação, vão escolher um dia do mês. A gente aconselha, pronto, escolhe o dia do seu aniversário, que é mais fácil lembrar, né? Se é dia 10, eu vou fazer o autoexame todos os dias 10, não é?
E naquele mês, uma vez apenas por mês, vão perder 5 minutinhos do seu tempo em olhar para si e palpar, não é? Então, é aconselhável que se faça dessa forma. E em que consiste? Consiste basicamente em duas fases. Temos a primeira fase, que a gente diz que é a inspeção. A inspeção, nós vamos olhar, não é? Vamos olhar diante de um espelho, temos que nos despir, não é? E vamos ver alguma alteração a nível da mama. Então, vamos ver o tamanho das mamas, não é? Se está igual, já falamos de alguma assimetria, mas quando há alguma alteração, pode haver um aumento um pouco exagerado de uma das mamas. Então, nós vamos olhar para ver se há. Vamos olhar a textura da pele. Normalmente a pele deve ser lisa, mas no caso do cancro da mama, quando há alguma alteração, ela começa a mudar a sua textura, começa a tornar-se mais irregular, que até é chamada de aspecto em casca de laranja, assemelha-se muito à casca de laranja. Então nós vamos olhar e vamos ver a textura da pele. Vamos ver a coloração, não é? Se ela está na cor que é normal ou se está mais avermelhada ou não. Depois disso, nós podemos fazer um pequeno exercício que é elevar os membros. Não sei se posso mostrar. Pode ficar à vontade, doutora. Sim, devemos estar de pé, mas pronto. Ok. Então vai elevar os braços. Sim. O que acontece quando a mulher faz este movimento? Em princípio, as mamas devem acompanhar o movimento. Subindo um exato, também. Subindo um pouco. Mas quando há alguma lesão do tipo cancro, ela tem tendência a estar retraído. O cancro puxa a mama, o tecido. Então, ela não acompanha este movimento. Então, nós vamos olhar se as mamas acompanham este movimento. Da mesma forma que se a mulher se baixar, não é? Com os braços para baixo, as mamas também devem descair. Então, quando há esta situação do cancro, ela fica fixa, não tem a tendência a acompanhar. Então, essa é a primeira parte do exame. Depois temos a segunda parte, que é a palpação. A palpação a mulher também pode fazer primeiro de pé e depois deitada. Já aconselhável é que ela esteja também deitada. Com uma mão vai colocar atrás da cabeça e a mão contralateral, ela vai fazer a palpação à volta da mama em movimentos circulares. A palpação deve ser profunda, porque há nódulos que estão muito por baixo. E se ela só palpar por cima, superficialmente pode não sentir. Então, deve ser uma palpação profunda, toda a volta da mama, e depois vai fazer o mesmo movimento para a outra mama. Exato. Depois disto, ela vai terminar vai apertar o mamilo. Porque há situações também que cursam situações de cancro com uma saída de uma secreção. Não sei se a Edith teve esta situação na sua experiência, mas há mulheres que saem como se fosse um líquido hemático com sangue. Geralmente é assim meio sanguinolento a saída deste líquido. Também pode ser um indicativo. E as mulheres às vezes não sabem, não se apercebem. Até o momento que palpa, às vezes vão à consulta e o médico diz, sai algum líquido? Ela diz, não. Ele diz, tá bom, vamos lá tentar. E quando aperta um bocadinho o mamilo, apertar de forma suave, né? Não vamos de uma forma suave, agredir. Aperta o mamilo e sai. Então, também tem estas situações. Também ela pode apresentar alguma ferida que esteja visível, também que é importante referir. E também tem que palpar a axila, não é? O cancro da mama, muitas das vezes, pode ser descoberto até pela axila, porque ele tem esta ligação, que é a drenagem linfática. As células cancerígenas podem sair da mama e ir para o gânglio axilar e ele aumenta de tamanho. Então é importante fazer a palpação da axila. Por vezes não sente na mama, mas pode sentir um gânglio, um nódulo axilar. Exato. E também iria dizer que para os homens também devem fazer o autoexame. Exato. Os homens devem fazer o autoexame porque os homens também têm mama. E os homens também podem ter cancro da mama. Essa parte a gente nunca fala. Nunca fala, a gente foca-se mais nas porque mulheres. Na verdade o maior número de casos é visto em mulheres.
provavelmente por acaso associado a nunca vi. fatores hormonais, mas há casos, embora em menor número, cerca de 1% de casos que aparecem de homens com cancro de mama, mas aparecem. Então, eles também devem escolher um dia do mês para fazer o autoexame. O autoexame da mesma forma que faz a mulher. Ok, obrigada, doutora. Eu não sabia disso. Na verdade, não sabia de nada disso. É uma vergonha, porque eu já participei de várias campanhas de Outubro Rosa, Sim, mas eu nunca cheguei de fazer. Eu acho que fiz o autoexame uma vez exato. e depois nunca mais fiz. E depois a doutora falou também de dirigirmos à unidade sanitária. Além do autoexame, a doutora acha que é necessário nós estabelecermos uma periodicidade para fazer o exame Exato. Então, na falando unidade sanitária? da unidade Sim, sanitária, sim. é preciso nós procurarmos, sim, a unidade sanitária, além do autoexame. Por quê? Porque o autoexame vai nos dar algumas lesões que sejam grandes em termos de tamanho. Por exemplo, uma lesão de 0,5 centímetros pode não ser percebida a nível do autoexame, mas sim pode ser percebida a nível da ecografia ou da mamografia. Então, nós necessitamos de ter um auxílio de exames de imagem para poder complementar este nosso rastreio. Então, além deste pilar que é o autoexame, que é bastante importante, não é? Devemos complementar os estudos com a ida à unidade sanitária para poder fazer o rastreio para os exames, portanto, complementar com os outros exames. E em relação à periodicidade, portanto, não iria, depende muito do resultado que vai ter nessa ida, não é? Se é uma mulher que faz os exames de imagem e não apresenta lesão, está tudo bem, o médico pode dizer, olha, daqui a 2 anos volta para fazer o rastreio, mas, no entanto, continua a fazer o autoexame até lá, ou pode, por exemplo, encontrar uma lesão benigna ou qualquer, e ele pode dizer, olha, volta daqui a 1 ano, não é? Ok. Não tem indicação de tratar agora, ok, mas volta daqui a 1 ano. Então, é variável, de acordo com cada situação. Uhum. Aí sim, na verdade, sim, doutora, isso é mesmo um abstrato, cada caso é um caso, não é? É verdade. E é um assunto É. bem complexo. É. Bem complexo. E, Por doutora, existe algum fator que seja, como é que eu vou dizer, ajudar, porque ajudar costuma ser uma coisa boa, mas algum Exato. fator que influencie a existir o cancro de mama? cancro. Sim. Alimentação, sim. qualquer coisa que a gente diga que possa fazer. Exato. Então, de uma forma geral, falando do cancro no geral, há vários fatores que estão associados, além do fator hereditário, nós temos os fatores adquiridos. O fator hereditário, embora se fale muito, não tem a maior percentagem. A maior percentagem ou influência dos fatores é nos fatores adquiridos, que estes dependem de nós, não é? Quer dizer, nós podemos intervir também. E isto tem a ver com alguns hábitos alimentares, não é? Tem a ver com o consumo do tabaco. O tabaco é bastante importante, é um fator muito, que tem portanto, uma influência muito grande no aparecimento dos cancros. O fator álcool, a exposição a alguns químicos que são carcinogénicos, a exposição às radiações. Então, todos estes são chamados fatores de risco para os cancros no geral. Em particular para a mama, a causa ainda não se sabe de forma exata. Ainda são feitos estudos, mas não está ainda descrito qual é a principal causa do cancro da mama. Mas o que se sabe é que há fatores de riscos que aumentam a probabilidade desta mulher ter o cancro da mama. E o peso maior vai para o fator hormonal. Ok. Uhum. E implantes, doutora? Implantes de silicone? Exato. Dos implantes, olha, eu não diria que não tem, que não possa, tanto quem faz o implante desenvolver um cancro, não diria, mas não é assim fatores, tanto nada comprovado de uma forma direta que o implante vai dar o cancro da mama. Ok. O implante, estamos a colocar tanto algo externo, pode dar uma reação no organismo, pode dar um processo inflamatório, mas não diria que esteja tanto ligado exatamente ao surgimento do cancro. Ok. Então temos os fatores disso, como eu dizia, que é o fator hormonal, e temos outros fatores
de risco, como, portanto, a história familiar, no caso Sim. do cancro da mama, de uma mulher que tem um familiar direto, seja mãe, irmã, ou até um familiar do sexo masculino direto que tenha tido cancro, quer dizer que esta mulher está propensa a ter o cancro. Temos outros fatores, que é a exposição mais prolongada portanto, aos hormônios na mulher. Uma mulher que inicie muito cedo a sua menstruação e que tenha uma menopausa, ou seja, encerra a sua menstruação muito tarde, fica mais tempo exposta aos fatores hormonais. Então, este pode ser também um fator de risco. Pois temos outros também. Falou do implante de silicone, mas, por exemplo, eu falaria talvez das mulheres que fazem as terapias de reposição hormonal, não é? Não digo que não tenham que fazer, mas tem que ser muito bem controladas por um profissional que entenda, não é? Do assunto, sim, desta matéria, porque tanto é um fator que pode também, ao invés de ajudar, não é? Pode prejudicar e levar ao desenvolvimento do cancro. Doutora, o uso de pílulas tem algum efeito ou também não? Depende, as pílulas, então, temos agora vários tipos de pílulas, umas são para tratamento, mas elas encontram-se de forma balanceada. O que é importante é que cada mulher saiba qual é o tipo de pílula ideal para si e de acordo com a sua situação. A mulher não é só ir à farmácia começar exatamente, não é só decidir que eu vou tomar a pílula, não. Ela deve saber a sua situação primeiro e o que é aconselhável para ela, sim. Na verdade, o ideal é irmos à consulta, não é? A Edith logo disse que quando aconteceu, notou qualquer coisa diferente, foi logo ao ginecologista. Eu estava a comentar outro dia, eu fui a uma consulta de ginecologista há umas 2 semanas e eu não ia desde que a minha ginecologista, a doutora Luísa, faleceu. Exato. Isso já foi há muito tempo. Ela faleceu, acredito que na pandemia. E eu nunca COVID, mais fui. Sim. E outro dia foi outro dia a um centro de estética, estava a fazer um tratamento estético e ela perguntou-me, então a tua ginecologista, eu qual? Ela disse, não acredito que tu não vais a ginecologista. Eu disse que não vou. Então, e a Edith também comentou que quando foi fazer o check-up, disse que a Sofia fazer o check-up, a médica também disse, é raro. Sim. Porque nós realmente parece que não estamos tão descuidadas quanto ao assunto. Nós só vamos quando sentimos algo. Exato. Sim. E se a gente não sente, acha que está tudo bem. Uhum. Fica aí o apelo, vamos lá ao ginecologista, por favor, vamos lá cuidarmos, porque assim não está a dar. A gente sai de casa toda bonita, mas depois não cuida do que tem que cuidar, aí é complicado. Depois apanhamos estas surpresas. Sim. Doutora mencionou fatores genéticos e Edith também já tinha dito que tinha tido casos de cancro na família, não é? Sim, tem históricos de vários tipos de cancros. Mas não de mama. De mama, não. E mesmo assim também, Edith, nunca te ocorreu nunca imaginei que um dia fosse ter um cancro de mama. Sim. Talvez, morria mais talvez pelo cancro do útero, porque já tem históricos na família. A minha avó, parte de mãe, ela perdeu a vida, tinha um cancro do útero. Mas mama, nunca tinha me ocorrido. Sim. E também disseste que na altura não havia muita informação sobre o assunto. Foi há quanto tempo? Eu descobri isto em 2016. 2016. Em finais de 2016. Sim. E doutora, a Edith falou do tratamento, ela falou de quimioterapia. Eu queria saber se, a partir do momento em que a paciente é diagnosticada com o cancro de mama, existem outros tratamentos ou é só quimioterapia? Não, existem sim outros tratamentos e dizer que a mulher, à primeira vista, de forma individual em termos de tratamento, não é? Nós podemos ter várias mulheres com cancro de mama fazerem tratamentos diferentes, tudo de acordo com a condição de cada uma. Então, por exemplo, a Edith falou da situação dela, que decidiram começar por quimioterapia e depois operar e depois fazer a quimioterapia. Quem pode começar por operar e depois fazer a quimioterapia. Depende muito da situação, portanto, uma decisão individual de acordo com cada paciente. Mas em termos de tratamentos temos a cirurgia. Nas situações que é possível, tenta-se fazer a chamada cirurgia conservadora, que é retirar
o nódulo apenas se ele estiver só localizado, depois envia-se para o laboratório de anatomia patológica, espera-se a resposta no sentido de, ou na esperança de ter as margens livres, e se assim for, está tudo bem, porque a ideia é reduzir o número de mastectomias, não é? Na verdade, que é a retirada de toda a mama. Mas tudo depende de cada situação. Por isso é que a gente diz que quanto mais cedo chegar à unidade sanitária, melhor, porque o tratamento também será menos agressivo. Ok. Então, depois disso, temos a mastectomia, que pode ser radical, que é retirar a mama na sua totalidade quando o tumor já está mais espalhado. Sim. Não é? Então, temos também o tratamento hormonal, temos a quimioterapia e também já temos disponível a radioterapia. Mas, isto tudo é sim, Maputo, doutora? em Maputo já temos estes serviços a funcionarem. Sim. Okay. É importante sabermos que afinal, porque assim, algumas vezes o primeiro reflexo é sairmos, irmos logo para a África do Sul. Exato. A Edith até começou aqui, mas depois foi para a segunda opinião fora. Acho que a segunda opinião era mais para fazer os mesmos exames que fiz aqui, para ver se realmente era a mesma coisa. Mas depois optei por fazer tudo aqui e fiz todo o meu tratamento aqui no Hospital Central. No Hospital Central, sim. Ok. Sim, eu queria comentar só esta questão, porque às vezes a gente também não sabe por onde começar, não sabe para onde ir. Sim. Não é? Notei, fiz o autoexame e palpei um nódulo. Para onde é que eu vou? Por onde é que eu começo? Então, dizer que a nível dos centros de saúde, não é? Existe uma consulta que é a consulta de planeamento familiar, não é? Mas nessa consulta eles também não oferecem só este serviço, oferecem um serviço integrado que é também a abordagem da mama. Okay. Então, primeiro pode-se dirigir para lá, começa por essa consulta, eles vão detectar o nódulo, vão fazer uma guia para uma consulta de especialidade. Neste caso vai para uma consulta de cirurgia e a partir daí vai ter o seguimento devido. Ok. E temos tido notado, né, tanto nos últimos tempos, há uma priorização destes casos, não é? Então, estas pacientes têm uma prioridade. Tem prioridade. Exato. Isso é bom saber. O tempo de atendimento, o tempo para poder se intervir é muito mais rápido. Sim. E Edith, eu queria saber de ti, em algum momento tu apegaste a alguma outra crença que não fosse medicina? Não. Não. Em termos de pensar, a procurar alternativas em relação à medicina tradicional, não. Nunca me passou pela cabeça. Sempre tive fé que o hospital podia resolver a minha situação e foi lá onde sempre me dirigi. Até então, nunca procurei a medicina tradicional para solucionar o problema de cancro. Eu pergunto porque eu acho que é comum, né, na nossa sociedade nós procurarmos tratamentos tradicionais. Então, doutora, já passou por algum caso desses que alguma paciente foi ter consigo, diagnosticou e depois ela decidiu que não, eu não quero fazer este tratamento, eu vou apelar à medicina tradicional? Eu acho que, pronto, esses casos sempre existem. Normalmente, o contacto que nós temos em termos de diagnóstico é pequeno com a paciente, nós fazemos o exame, lemos e depois fazemos a entrega do exame, mas depois nós mantemos contacto e damos seguimento de uma forma integrada com os outros serviços que é a oncologia e a cirurgia. Sim. E há casos sim em que a paciente diz, ok, marca-se para ela voltar, ela não volta, ou indica-se que tem que começar a quimioterapia, ela diz que eu tenho que ir pensar, eu tenho que ir discutir com a família, e na verdade nota-se que ela ainda não tem esta aceitação, não quer caiu fazer. A ficha. Exatamente. E pronto, ela vai procurar outros serviços. Sim. Exato. Eu acredito que o apoio familiar é muito importante, não é, Edith? É muito importante. Porque das conversas que tenho tido com algumas pacientes que também estão na mesma situação, muitas são abandonadas, não têm aquele acompanhamento. Porque o que é que elas dizem? Dizem que eles reclamam que a pessoa está-lhes a queimar tempo. É uma doença que ocupa praticamente a todos. Para ir ao hospital tu precisas de alguém.
Quando estás depois naquelas reações da quimioterapia e não sei o quê, A pessoa fica vulnerável. fica vulnerável e tem aquela falta de atenção, porque muitos não têm a paciência de estar ali para acompanhar o processo. Então são abandonados, outros até no hospital mesmo, porque acham que todos os dias eu tenho que vir aqui para vir te visitar, praticamente já não faço mais nada meu. Eu tenho que me direcionar só a ti. Então acabam sendo abandonadas. Ficam mais com amigas, vizinhos mais próximos, alguns familiares mesmo abandonam o doente. Eu acho que é nesse momento que nós vemos realmente quem é que nos ama. Sim. Porque existem pessoas que estão próximas, mas não são próximas. Não são próximas, sim. Sim, É elas só aquela estão. coisa, mas esta nunca mais fica melhor. Estamos toda hora a ir ao hospital com a mesma pessoa. Sim. Se é alguém que trabalhava, começa a arranjar motivos para não acompanhar porque não pode faltar o serviço. Sim. Então, sendo assim, a pessoa acaba indo sozinha. Então, muitas das pacientes que estão em tratamento oncológico vão ao hospital sozinhas. Eu acho que até esse receio de serem abandonadas e o receio do estigma também que faz alguma delas não quererem seguir com o tratamento. Edith também mencionou que conhece algumas pessoas que não aceitaram fazer a retirada da mama. Sim. Não aceitam porque acham que tirando a mama deixa de ser mulher. Sim. Ou acham que a estética muda. Muda, né? Mas resolve a situação de saúde. Então, temos tido essa guerra mesmo de convencê-las a tirarem a mama para poderem resolver o seu problema. Mas ainda existem mulheres que não aceitam. Como é que foi, Edith, voltando à tua situação, o teu caso específico, depois da retirada, como é que tu te sentiste emocionalmente? De princípio fiquei meio abalada, mas depois tive que arranjar soluções de levantar a minha autoestima. Porque vi que realmente com uma mama é possível ainda estar viva. Sim. Então tive que mudar a minha rotina, né? O meu estilo de vida. Tive o azar de perder o meu parceiro depois de ter feito a cirurgia da mama. Por que razão? Só ele é que pode explicar. Mas a vida continua. Eu não diria que foi azar. Talvez tenha sido sorte. Eu também não vou dizer que foi sorte, porque pronto, eu acho que cada caso é um caso. Eu também não quero ser uma pessoa intrometida no assunto, mas eu diria que azar com certeza não foi, porque eu acho que perto de nós só tem que estar quem realmente quer. Sim. E quem realmente ama e tem essa atenção, esse carinho que nós precisamos. Então, se não está, é porque se calhar não era para estar. Existem planos melhores, eu tenho certeza absoluta que sim. Então, não é só o meu caso, das outras mulheres também que têm os parceiros que abandonam por essa razão. Nós até temos o caso de termos tirado a mama. Tem aquelas que têm um problema do útero. Essas são piores. Aí os maridos abandonam logo do início, logo a saber que estão naquela situação. Praticamente já eles consideram menos mulheres por estarem a passar por aquela situação. Eu conheço um caso, por acaso, partilhar agora de uma conhecida que era casada, engravidou, mas depois ela perdeu o bebê no parto e teve que retirar o útero. E o marido deixou-lhe depois disso, porque disse que essa pessoa não me vai dar filhos. Mulher, não vai me dar filhos. Vai dar filhos, então não precisa. E a família dele também apoiou a decisão. Aquela concepção deles que diminui o prazer. Não sei, tiraram de onde essa ideia. Que não tem outro diminui prazer. Sim. Ei, deixa de ser mulher. Sim. Então. Doutora, quando é que se considera que a paciente está curada? Bom, então, em princípio, depois destas mulheres fazerem a cirurgia, a quimioterapia, faz-se um seguimento por cerca de 10 anos, em que se faz visitas, no mínimo 2 visitas anuais para esta mulher com exames de rotina. Então, ela vai à consulta, o médico vai solicitar os exames. Se estiver tudo bem, ele vai marcar a outra data. Nesses exames vai incluir tudo, vai incluir a mamografia, entre outros exames, raio-x, se necessário, todos os exames que ele considere pertinentes, e depois vai fazendo o controle e até completar o 10º ano. E aí,
depois disto ele já considera que ela esteja curada. Ok. E Edith, tu estás nesse processo? Sim, estou nesse processo, praticamente estou há 7, 8 anos quase, e ainda faço os meus controles regulares, agora faço anualmente. Minha próxima consulta será em maio do próximo ano. Edith, quanto tempo é que durou todo este teu processo? Desde o diagnóstico, as químios, a cirurgia? Foram por aí 2 anos e meio, 3. Ok. Quase. Sim. Foi um sufoco. Foi uma virada da minha vida, porque passava mais tempo no hospital. Sim. Então tinha que estar sempre no hospital, porque de início, depois da quimioterapia, o controle primeiro faz de 3 em 3 meses, depois passa-se para 6 meses, depois de 6 meses é que passa-se para o controle regular de 1 ano. Então eu passei por esses processos todos. Depois da quimioterapia tive que fazer esse controle de 3 em 3 meses, passei para 6, agora estou no ano. Tu és uma mulher muito forte, Edith. O teu testemunho é incrível, a história. Eu estou aqui a ouvir, eu já estou a começar a ter lágrimas nos olhos, porque eu sou uma pessoa muito sensível. Mas tu és uma pessoa muito forte, eu acredito que não passaste por coisas fáceis, mas estás aqui hoje a contar, estamos a ter a sorte de te receber aqui como convidada. Desde o primeiro momento que eu falei com ela, ela aceitou na hora, nem pensou 2 vezes. Eu só disse que nós queremos fazer isto, nem expliquei bem, mas ela foi logo muito receptiva. Muito obrigada por teres partilhado a tua história connosco, foi muito, muito importante, vai ser muito importante para mim, para outras mulheres. Eu tenho a certeza que vais ajudar muita gente, na verdade já deves estar a ajudar, porque tu disseste que até tens contacto com muitas pacientes, os médicos também. Quando eu falei com a doutora Eliane também, eu disse que ia chamar a Edith, ela já conhecia. Na verdade, nós também temos feito parte como voluntárias de uma associação, eu numa, Edith noutra, mas todas com o mesmo objetivo, que é a luta contra o cancro. Então, desta forma, nós também conseguimos ter mais contato com as outras mulheres que estejam a passar por situações similares, e dar aquilo que é a Edith, nosso apoio, com a sua experiência, o seu testemunho, elas olharem para a Edith e ver que sim, é possível, ela está aqui, não é? E elas também sentem-se mais motivadas e mais animadas para poder fazer o tratamento. Com certeza, exato, com certeza. Sente daquelas que de princípio estavam com receio, será que eu faço, será que não faço? Mas depois ligam para mim. Eu já decidi, agora eu vou à consulta, vou fazer a cirurgia. Há uma que fez a cirurgia mês passado. Quando estava para fazer, ligou-me. Disse, eu já decidi, eu vou fazer. Eu disse, força, faça. Depois vais me dizer o que aconteceu. Depois de ter feito a cirurgia, 1 semana depois, disse, já fiz, afinal é assim. Viste? Que não custou. Não é um bicho de 7 cabeças. Se não fosses tu, não sei onde é que eu estaria, porque eu já tinha desanimado, pensava que não ia conseguir. Mas quando eu me lembro de desistir, lembro-me sempre de ti. Que lindo. Não, é sempre bom saber que alguém, pelo menos, se inspira um pouco na sua história. Sim. Então, recebo mesmo chamadas para esse tipo de apoio. E praticamente das pessoas que me procuram, eu sempre dou forças para não desistirem. Sim. E elas dão continuidade de tratamento e sempre dão um relatório, dão um feedback. E nós fartamos de rir às vezes, não tinha visto. Era só se não isto. tivesse aceite, talvez nós estaríamos aqui a bater papel lá, sim. Então, é sempre bom saber que conseguimos inspirar as outras pessoas. Não, com certeza, estás a ser usada por Deus. Azar de quem não quis estar perto de ti. Esse sim é um azar. Doutora, eu queria pedir para a doutora deixar uma mensagem para as nossas telespectadoras, para as pessoas que nos assistem, um apelo, um agradecimento, que já estamos na reta final. Exato, então eu gostaria de convidar a todas as mulheres a poderem aprender e a fazer o autoexame para que possam se aproximar de uma unidade sanitária para fazer o rastreio e se for detectada alguma lesão, algum cancro, para que tenham força de seguir com o tratamento,
para que se apoiem nos médicos, para que se apoiem nos psicólogos, que se apoiem na família, não é? Para que possam vencer esta batalha. E, acima de tudo, em Deus. Amém. Em Deus. Obrigada, doutora. Edith, queres deixar uma mensagem, um agradecimento? Estiveram sempre presentes durante o meu processo todo, até agora, ainda estão comigo. E apelar às famílias que não abandonem alguém que esteja a passar por essa situação. Porque um simples abraço, uma simples conversa já é muito para quem está nesta situação. Então, vamos dizer não ao abandono. Hoje sou eu que estou aqui, amanhã serás tu. Então, nunca abandonar ninguém que esteja nessa situação. Verdade, verdade. Nós costumamos perguntar às nossas convidadas sempre o que é ser unique para cada uma delas. Edith, o que é ser unique para ti? É ser vencedora. Ser vencedora. Doutora, o que é ser unique para si? Eu acho que seria mais solidária. Solidária. Solidariedade. Este é o meu podcast preferido, já elegi. Muito obrigada, Edith. Obrigada, doutora. Obrigada a nós pelo convite. Aceito, sempre estando já um dia de frio hoje, mas estamos aqui. Não contávamos que ia chover. Saíram da mantinha, do conforto para vir aqui. Muito obrigada mesmo. Obrigada. Obrigada. Mais uma vez, obrigada a todos que nos estão a assistir. Não se esqueçam de subscrever ao nosso canal, partilharem os vídeos, comentarem, porem um like. Temos aqui 2 vitoriosas hoje. E eu estou muito feliz. Obrigada. Tchau. Até a próxima. Uma realização Fortis Filmes.